Boa noite, muito bem-vindo todos, Bruhim Abaim. Estamos aqui nesse Tikkun. Tikkun é conserto, é reparar. E nada melhor, nada mais gostoso do que um sorriso, do que uma piada, do que um humor que faz a gente refletir, pensar, para reparar. Reparar as mazelas do mundo, nos impulsionar para seguir adiante. Shavuot, recebimento da Torá. E um dos rituais, quando a gente lê da Torá, quando a gente, na verdade, termina a ler a Torá, é levantar o rolo da Torá e abri-lo. Agbá, que se chama. Podemos pensar, deixando a imaginação fluir, que quando abrimos a Torá, é algo semelhante ao abrir o nosso rosto, deixar o sorriso fluir e o riso se expandir. Essa sala que trata sobre o humor como uma maneira de fazer face às dificuldades, às adversidades, entre elas a que a gente está vivenciando de modo muito intenso e adverso agora. Tem 5 professores, é uma mesa absolutamente fantástica. Quando eu vi esse currículo de cada um deles, eu conhecia-os de nome, os conheço de nome, eu soltei a gargalhada, porque é da mais alta seriedade. Mas para a gente se levar a sério, não precisamos sempre ser tão sérios e podemos nos imbuir do humor. Então, obrigado por todos que estão aqui participando, obrigado pelos palestrantes. Agora vamos ao nosso debate, convidando cada um deles aqui a participar. Então temos Susana Schwartz. A gente dá um espaço de tempo para cada um, 8 minutos para cada um, para que todos possam devidamente transmitir a sua mensagem. E depois a gente abrir para algum debate. Então, temos aqui o Bruno. Você vê, já começou o humor. Chamei a Suzana, apareceu o Bruno. Assim é, assim é. Então, Bruno, você é o primeiro. Vamos Ué, assim? tava fora de ordem, mas vamos lá, não tem Eu problema não nenhum. sei. Podemos A ordem é você que apareceu. Vamos rir, vamos rir. E, na verdade, a gente aprende da Torá que não há, tem um dito, não há tarde nem cedo na Torá. Os textos se intercalam e se misturam. Mas, por causa do timing, uma vez que você apareceu e os outros ainda vão dar o ar da sua graça, né? Fazendo a brincadeira com o tema. Então, Bruno vai falar sobre Mitatová, travessuras entre a velhice e a morte. Bruno é atualmente pós-doutorando em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela USP. Realizou seu mestrado e doutorado sobre a produção audiovisual israelense e a representação da ortodoxia judaica. E é também engenheiro de formação. Então, Bruno, por favor. Obrigado, Sérgio. Vamos lá. Apesar de estar. Vamos começar por aqui. Né? Mitatová é um filme que foi roteirizado e dirigido por Tal Granit e Sharon Maimon. Sharon Maimon, talvez vocês vão saber, ele foi o roteirista de um filme premiado no Oscar, aquele curta-metragem chamado Skin, de 2019, premiado em 2019. Mitatová é de 2014, é um filme israelense. E acho que a primeira coisa que assim a gente poderia falar sobre o filme é sobre o próprio título do filme. Né? O que é Mitatová? Talvez alguns, quando escutem Mitatová, vão pensar numa boa cama, né? Mas ao ler Mitatová, porque o Shoresh, né, a raiz de Mitá, aqui no caso é Mem Vav Tav, e não Mem Vav Tet, né, que seria Mem Yud Tet, que seria de Mitá, de cama. Então é diferente, Mitá aqui se refere à morte. E a expressão Mitatová quer dizer eutanásia, na verdade. É uma boa morte. Também pode-se falar Mitá Kalá. Então, de alguma maneira, eu penso que o título já reflete um pouco a chave com que o filme vai acontecer. Ou seja, tem uma pegada assim da travessura.
Acho que a leitura e a chave em que a gente vai ler o texto, o filme, é na travessura. Título em português foi Festa de Despedida, o mesmo título em inglês, Farewell Party, ou seja, já essa brincadeira se perde um pouquinho. Então, Mitatová é uma tragicomédia, agridoce, e que aborda assuntos muito complicados e difíceis, que são a velhice, a senilidade, Alzheimer, morte e eutanásia. Né? Só que, como eu disse antes, isso tudo vai ser, de alguma maneira, abordado numa chave da travessura. Queria compartilhar com vocês, vamos ver se a gente consegue, o cartaz do filme. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, vocês estão conseguindo ver? Espero que sim, não sei. Tá aqui. Não sei se o pessoal da técnica aí consegue me ajudar. Tá aí essa imagem. Isso, boa. Então, esse é o cartaz do filme. E como vocês podem ver, esses são os senhores e senhoras idosos, e o cartaz já os mostra nus. Né? Quer dizer, já começa aqui essa chave da travessura e essa linha em que a gente optou aqui no Centro de Estudos Judaicos por tratar do assunto com humor, ou seja, este momento, as dificuldades e como é que o humor judaico, a gente tem essa característica do humor judaico para enfrentar as adversidades, né, com um certo humor. Né? Então, a gente começa, o filme começa, na verdade, com um dos moradores. O filme se passa num asilo, num lar de velhos, num lar de idosos, que moram casais, que interagem ali. Daqui a pouco a gente fala sobre esse lar. E o filme começa com uma ligação de um deles para uma senhora que está bastante debilitada, doente, e ele telefona dizendo que é Deus. Ele tem um aparelhinho que altera a voz dele, e ele fala que é Deus, e que ele diz para a senhora que ela não pode morrer ainda, porque não tem lugar para ela no céu. Ainda não vagou um lugar para ela, então ela tem que ficar ali e aguentando, né, enquanto puder. Só que depois a ligação cai e a senhora vê o número e liga de volta, e a mulher desse cara que estava falando com ela diz assim, Deus não pode atender agora porque ele foi no banheiro. Então, toda a construção do filme se passa nessa chave das travessuras para enfrentar essa coisa tão difícil que é a velhice, a morte, a dor, a perda e a senilidade. Né? O que funciona muito bem no filme é o fato de que esses artistas todos, esses atores todos, são excepcionais, ou seja, eles conferem para o filme essa possibilidade de trabalhar tudo isso, e os diretores também, nessa chave do humor. Né? Então, todas essas personagens que vão acontecendo ali, né? Por exemplo, tem uma fala de uma delas que fala assim, né? Seus corpos são velhos, mas eles ainda são crianças por dentro. E, de novo, a gente sempre vai nessa mesma coisa da travessura. No filme, eu imagino que muita gente deve ter assistido o filme, porque ele passou aqui, se não me engano, no Festival de Cinema Judaico, depois no circuito comercial também. Né? Outra cena que eu acho que é interessante e que a gente pode falar é diálogos muito judaicos, né? Então acho que esse humor judaico, essa pegada judaica, por exemplo. Então tem frases como assim: eles os mantêm vivos, eles o mantêm vivo como se morrer fosse um crime, ou eu estou disposto a matar por você e você diz que eu não te amo o suficiente. É bem aquela coisa da mãe judia, né? Então, a gente vai andando pelo filme e
ele está sempre nessa chave, ou seja, enfrentar a adversidade, enfrentar esses momentos difíceis com humor. Eu queria só agregar, eu acho que eu já não tenho muito mais tempo, né? Só queria agregar que o filme todo é construído em ambientes muito claros. O filme é muito bem construído nesse sentido dos cenários e do seu desenvolvimento. Os ambientes são claros. Por exemplo, é justamente para tirar essa característica de um assunto tão complicado, dessa morbidez, né? Então, poderia ser um filme mórbido, né? A gente está falando de eutanásia, a gente está falando dessa questão tão difícil que é a velhice, num lar de idosos, e da eutanásia. Então, a iluminação, ou seja, todas as construções, os ambientes são bonitos, os ambientes são bem decorados, não é uma coisa pesada. Nada no filme é pesado, nada, né? A gente poderia comentar que esse filme também poderia se passar em qualquer lugar, não necessariamente precisa ser um filme israelense, apesar de ter essa pegada, acho que a característica aqui judaica é o humor judaico nessas frases, nessas situações, mas é um filme que poderia passar em qualquer lugar, denota essa riqueza. Em suma, eu acho que Mitatová é um filme interessante, porque, ao mesmo tempo que ele nos faz refletir bastante sobre a questão da senilidade, da velhice, da própria eutanásia, ele faz isso de um jeito que a gente possa enfrentá-lo mais facilmente, né? Só uma coisinha para finalizar, que às vezes pega, e acho que é uma questão difícil. Eu não sou rabino, né? E não me cabe discutir isso, mas o filme adota uma posição. O filme adota uma posição, sim, de que deve-se praticar a eutanásia, deve-se praticar essa morte, essa boa morte, essa morte assistida quando um doente é terminal, e isso é passível de crítica, o que é que seja. Também houveram críticas no sentido de que os diretores fizeram uma escolha, ou seja, os velhos têm que morrer, né? Então, já que tem que morrer, então mata logo e pronto. Não quero entrar nessa questão, não me cabe. E aí eu vou encerrando por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fico à disposição. Pergunta aqui, tem uma pergunta, onde é que é possível... Sim, já tem uma pergunta, você vê que incitou já à vontade. O público pergunta onde é possível acessar o filme. Eu não encontrei nenhum lugar disponível, nenhuma plataforma dessas, né? Netflix, Hulu, Amazon, ou o que quer que seja. Eu tenho meus recursos aqui de baixar filme meio de lado, então, mas eu não sei. Não sei. Talvez, se alguém quiser, provavelmente na Amazon, se quiser comprar o DVD, deve encontrar. Como eu disse, o filme chama Farewell Party. Então, deve encontrar na Amazon. Já tem citado a curiosidade à vontade, já demonstra aqui a validade, né? Esse impulso fantástico que você nos proporcionou. Então, muito obrigado. Agora continuamos, com Francisco Moreno, cujo título da apresentação é De Médico e Louco, Cada Um Tem Um Pouco, humor, anedotas e médicos em tempos de pandemia ao longo da história. Oba, alô? Francisco. Não estou ouvindo. Francisco. Alô? Alô, Francisco? Alô? Francisco é doutor em língua hebraica, não estou ouvindo. E cultura judaica pela Universidade de São Paulo. Trabalha na área de saúde pública e pesquisador da Fundação Butantan. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em história da medicina. Então, por favor, agora, doutor Francisco. Oi, boa noite, tudo bem? Bom, pós-Hag Sameach, né, que Shavuot já acabou, e Shavuot Tov. Bom, eu vou falar um pouco sobre o tema de humor
ligado aí a uma questão médica, que é uma questão sempre séria, mas que, obviamente, como coisa séria, suscita humor. Gostaria só de lembrar que Shavuot também é uma festa que tem uma piada pronta, né? Shavuot, a gente costuma contar uma piada que é derivada de um midrash, né? De um relato rabínico, porque os nossos rabinos sempre se perguntaram que raios Deus quis dar a Torá para o povo judeu. Ele tinha tantas opções na vida, né? Nós podemos pensar hoje, por exemplo, se é para divulgar a Torá, ela devia ter sido entregue aos chineses, por exemplo, né? Então tem um velho midrash que diz que Deus de fato ofereceu aos vários povos a Torá, mas que ninguém quis, só o povo de Israel quis. E aí fizeram disso uma piada, né? Que diz que Deus chegou para os egípcios e queria oferecer para eles a tábua da lei. Ó, vocês querem a tábua da lei? Os egípcios falaram, não, a gente não quer. Para os amonitas, vocês querem a tábua da lei? Não. E assim foi indo, foi indo. Aí sobrou lá um grupo lá de beduínos, lá no meio do deserto, e falou, escuta, vocês querem a tábua da lei? Quanto custa? Nada, então dá duas. Então, por isso, obviamente, são duas tábuas da lei. Né? Essa é uma piada que acaba sendo ligada, de alguma forma, a Shavuot. Já estamos falando de humor, né? O meu tema que eu vou falar é em cima de uma frase que tem no Talmud, para quem não sabe, o Talmud é a compilação, né, da tradição rabínica, da lei rabínica ao longo dos séculos. O Talmud Bavli foi fechado em torno do ano 500, né, a compilação da lei oral, enfim, é um mar, é um oceano de várias frases, várias coisas. Ele tem leis, basicamente, mas tem lendas, histórias, enfim, tem até culinária. E aí existe uma discussão em Kiddushin, Tratado de Kiddushin, folha 82A, que os rabinos enveredaram para uma discussão sobre várias profissões, né? Então eles começam a falar de profissões, e aí tem uma frase lá bastante misógina, né? Que de fato, claro que para a época a gente não pode descontextualizar, mas hoje para nós ela é absolutamente misógina, que é uma frase que fala que não se deve incentivar o filho a se ocupar de profissões que tenham a ver com coisas que tenham contato com mulheres, né, tipo costura, tecidos, né, que essas profissões, enfim, elas carregam em si esse fato dos homens terem muito contato com as mulheres, e isso não seria uma coisa muito boa. E aí ele vai falando de várias profissões, e aí no final da passagem, ele tem uma frase surpreendente, que ele fala, Tov sheberofim lageinom, o melhor dos médicos para o inferno. E essa é uma frase que surpreendeu muito vários comentaristas, porque, em geral, a tradição rabínica é uma tradição bastante positiva em relação à medicina, à cura, não é? As correntes fatalistas, as correntes que diziam não deve curar, não deve deixar, a doença vem de Deus e não deve fazer nada, elas são correntes bastante minoritárias. Ou seja, dentro do pensamento judaico, digamos assim, a corrente central do pensamento judaico, ela é muito positiva em relação à intervenção médica, ao cuidado médico, não é? E aí surpreende muito que, de repente, apareça uma frase que diz, não os médicos, o melhor dos médicos para o inferno. E aí alguns comentaristas começaram a discutir o que isso poderia significar, assim, essa frase meio estupenda, que sai um pouco do parâmetro. Então, por exemplo, Rashi, no século XI, ele fala que isso se refere, na verdade, a um médico que é bom, mas que ele perde a sua humildade, ele se torna arrogante, ele não trata mais os pobres, ele não cuida mais das pessoas como deveria cuidar, ou seja, ele dissociou técnica de humanidade, ciência de sentimento, né? Ele dissociou, ele é muito bom tecnicamente, mas ele é muito pouca pessoa, né? Ele é muito pouco solidário. Então, que este médico, embora seja o melhor dos médicos do ponto de vista técnico, este médico irá para o inferno, ou seja, esse médico terá um fim ruim, digamos assim, porque na vida vindoura, porque ele realmente perdeu essa capacidade de cuidar das pessoas com carinho, ele ficou simplesmente centrado na questão técnica, digamos assim, né? Outros comentaristas, Tzahar-Halon, que era inclusive médico, que era Yaakov Tzahar-Halon, que era um médico de Roma do século XVIII, e era rabino também, ele tem uma visão diferente. Ele diz que, na verdade, o melhor dos médicos vive como que à beira do inferno, né? Com medo de errar, com medo de ter alguma coisa e causar dano ao seu paciente. Então, seria o contrário, o melhor dos médicos, pela sua extrema responsabilidade, digamos, hoje nós iríamos por uma espécie de estresse médico, né? O médico com estresse de cuidar, ele estaria sempre beirando uma situação infernal, em que ele estaria, portanto, diante de uma situação
peculiar, não ligado ao fato dele deixar de ser humano, deixar de ser uma cuidar dos seus doentes, mas pelo contrário, pelo fato dele, inclusive, estar extremamente preocupado com eles, extremamente voltado para eles. Então ele vive nessa fímbria do inferno. É importante lembrar que na Idade Média, também na Antiguidade, na Idade Média, em todas as épocas, né, o tema de médicos e medicina sempre foi um tema dado a muitas piadas e a muitas histórias de humor, né? A primeira delas era quando os médicos vinham as epidemias, e os médicos sabiam que as epidemias estavam chegando, geralmente os médicos eram os primeiros a fugir da cidade. Então você sabia, quando é que você sabia se a curva da epidemia estava subindo ou descendo, se o médico estava saindo ou vindo para a cidade. Se o médico estava fugindo da cidade, a curva está aumentando. Se o médico está vindo, a curva está descendo. Basicamente, em termos de Covid, a gente poderia usar esse tipo de argumento. Claro, isso é uma piada, obviamente, né? Mas, enfim, na literatura medieval, tanto judaica quanto não judaica, existe muito essa figura, né, do médico que sabedor das coisas, que ele pode, portanto, ser o primeiro a fugir de uma epidemia, ser o primeiro a se ausentar da cidade, né? Ou seja, deixar os doentes, deixar a sua população e fugir. Agora, o que eu acho interessante nessa frase Tov Sheba Lofim Lagenom, e acho que é uma coisa que os comentaristas não levaram muito em consideração, e não que eu queira ser melhor que os nossos comentaristas, Deus que não me permita, mas se nós olharmos a estrutura do texto, como o texto está montado na Gemara, no Talmud, né, ele é um texto muito interessante, porque ele, como eu falei, ele vai elencando profissões, e no final, a profissão médica entra no meio de outras profissões, em que também há falas paradoxais. Então, por exemplo, eles dizem que os cameleiros são homens piedosos, né? Falam que o açougueiro tem um parentesco com Amalek, que é aquele povo inimigo, né, figadal do povo judeu, aquele povo que, inclusive, tem aquela mitzvah de guerra santa contra eles, né? E nesse contexto ele fala Tov Sheba Lofim Lagenom. Então me parece que aqui nós temos um dado que talvez, em vez de a gente levar muito a sério essa fala do ponto de vista teológico, a gente deveria levá-la realmente como o que ela talvez tenha sido mesmo, tenha sido um xiste, uma piada, né? Em que você contrapõe, portanto, a figura que cuida da vida, que cuida da saúde e que tenta livrar as pessoas do sofrimento, ao inferno, que é a suma, o pináculo, né, a essência do sofrimento. Então, isso é muito comum no humor, você contrapor antagonismos numa mesma frase, né? Pobre menina rica, ou coisas do gênero. Então, mais ou menos, me parece que, em termos de uma estrutura de humor, a gente pode imaginar que essa fala, ela vem justamente cumprir esse papel. Ela pega duas antípodas, um personagem humano que tenta livrar as pessoas do sofrimento, e a imagem suprema do sofrimento, e diz que essa pessoa humana, essa figura, deve estar nesse lugar, né? Então você cria uma espécie de antagonismo, que é uma forma também de rir, que é uma forma também de criar uma forma de sátira, uma forma de quebra de paradigma, ou de choque, digamos assim, que é uma das funções do humor, é chocar, né? O humor também ele tem essa função de nos deixar perplexos, de nos fazer pensar algumas coisas, nos fazer de repente sair do nosso conforto cotidiano. Então me parece que essa frase Tov Sheba Lofim Lagenom, ela vem pelo seu caráter assim absolutamente estranho, né? Pela sua estranheza, ela gera em nós essa sensação, essa posição. O tempo foi realmente muito curto, eu termino por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a dizer, estamos aqui, por favor. Doutor Francisco, muito obrigado. Existe já, na sua abordagem, que suscita curiosidade, interesse e absolutamente relevante, a pergunta sobre a questão sobre a ideia medieval de que o médico foge quando a epidemia aumenta vai oposta à instrução de bordo para aqueles que estão na saída de emergências. É só humor ou acontecia mesmo na época? Então, parece que na época acontecia mesmo. Parece que na época realmente havia, em alguns lugares, quer dizer, essa fala, ela não era meramente uma invenção, não quer dizer que ela fosse uma regra, mas havia, sem dúvida alguma, principalmente nas cidades medievais, em que o médico da cidade, inclusive, era trancafiado dentro da cidade para que ele não pudesse fugir durante a epidemia,
né, quando vinha a peste, né, então você trancafiava o médico para que ele pelo menos não pudesse. E ele, obviamente, não podia fazer absolutamente nada, né? Enfim, o que ele podia fazer era o que ele sabia na sua época, que era absolutamente, não tinha nenhum efeito, e ele também podia ser vítima dessa epidemia. Então isso sim acontecia, e por isso que isso também foi criando essa figura, que não foi só uma questão de, depois virou piada, né, virou piada pronta, né, o médico que foge da epidemia, acabou virando piada pronta, mas ela tinha um substrato na realidade, sim. Então, muito obrigado, muito obrigado. E agora a gente continua com a professora Leslie Nascimento, com o tema Humor e Shoah, o trem da vida. Leslie Nascimento é professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua nas áreas de literatura comparada e judaica. É também coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais, editora do arquivo Ma'aravi, revista digital de estudos judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, um prazer enorme, muito obrigado pela sua presença e ávidos de escutá-la. Muito obrigada, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui hoje. Eu, como mineira que sou, vou falar de um filme chamado O Trem da Vida. Então, esse filme sai em 1998, de um diretor romeno, e ele vai fazer o que eles chamam de humor judaico, é o que a gente fala que é o humor que ri de si mesmo, né? Então, eu começo, e vocês vão me desculpar que eu vou fazer alguma leitura, e vou pedir, por favor, que me avisem se eu estiver passando do meu tempo. Eu começo com Elie Wiesel, que ele afirmou uma vez, numa entrevista para o The New York Times, que a palavra trabalho parecia inadequada para designar as narrativas para se lembrar a Shoah. Ele dizia que os escritores eram inúteis, preguiçosos, desajeitados, porque na escola ele era obrigado a ler romances húngaros e ele não se lembrava nem dos autores, nem dos personagens, nem das histórias. O certo é que ele queria ficar lendo e aprendendo sobre histórias e literatura sagrada. As histórias, seus comentários sobre o sacrifício de Isaac, a luta de Jacó com o anjo, a revelação do Sinai, ou a morte solitária de Moisés, essas histórias, sim, o interessavam. Esse era um mundo em que milagres aconteciam, que faziam parte da vida cotidiana. Ao se sentir próximo de mendigos e de loucos em florestas habitadas por príncipes apaixonados e por princesas exiladas, Wiesel declara que essas histórias tinham elementos que levantavam e elevavam a alma. E parece que o filme do Radu Miliarreno é isso que trata, né, de uma possibilidade que nós temos de elevar a alma. Então, minha contribuição hoje é falar de um filme, então, muito especial. Nele, eu acredito que o diretor, os atores, todos envolvidos, conseguiram o que nós chamamos de humor judaico, uma capacidade de rir de si mesmo, de não se levar tão a sério. O cenário é um vilarejo da Ucrânia, na Europa Oriental, no ano de 1941. E o diretor vai construir todo um roteiro ao se afastar dos dados históricos e de uma configuração que a gente poderia chamar de realista da Shoah. Quem traz a notícia de que os nazistas vão invadir esse vilarejo é o louco da aldeia, o Shlomo, o Salomão. E até nessa atribuição do nome já podemos ver o índice da ironia e do humor, né? Fazer falar na boca de um louco não só a notícia dessa invasão, mas também uma possível solução para ela, no que tange uma narrativa sobre a Shoah, é um desafio. O espectador está, pois, diante de um estranhamento. Afinal, o louco da aldeia, a despeito de todos os sábios e religiosos, foi o único capaz de perceber a ameaça e de sugerir uma saída. Apesar de se inscrever na tradição de narrativas e filmes sobre a Shoah,
como O Pianista, do Polanski, A Lista de Schindler, como o do Spielberg, ou o controvertido A Vida é Bela, do Roberto Benigni, O Trem da Vida parece ir além de uma estética, digamos, de humor de riso fácil. O diretor não usa o humor para criar um contraste entre o ambiente de violência e o medo criado pelos nazistas e aquele fantasioso inventado pelo pai lá no filme do Benigni, que todos nós assistimos, não é? No Trem da Vida existe uma sutileza do humor, que reside no uso não arbitrário, não é um uso ingênuo dos contrastes, mas, ao contrário, as aproximações são muito sofisticadas. Os arquivos da Shoah, Testemunhas do Mal que se abateu sobre a Humanidade, é composto de depoimentos, diários, documentos de dor e de morte. Então, como é difícil fazer humor sobre a Shoah. Não é fácil, muito menos sobre a catástrofe. No entanto, longe de ser risível, o humor presente no Trem da Vida é reflexivo, muitas vezes ao sobrelevar o peso do mundo, expõe-se irremediavelmente às feridas. O humor nasce, portanto, do trauma, evidencia-se no riso nervoso, às vezes na histeria, na afasia, mas também numa estratégia de sobrevivência, por intermédio da loucura, como no filme, e da simulação. Para o louco do filme, que é antes de tudo um lúcido, os judeus deveriam forjar um trem nazista, fazendo eles mesmos a vez de alemães, dos maquinistas e dos deportados para partir da Ucrânia para a Palestina, direto. Ora, essa construção impossível desse percurso imaginário será aprovada pelo Conselho dos Sábios e a empreitada é iniciada. Antes da chegada dos verdadeiros nazistas, o trem parte em seu destino mítico à Terra Prometida. Tudo parece ir conforme o planejado, exceto pelo fato de que as encenações começam a ficar cada vez mais realistas. Os judeus representando os nazistas tornam-se autoritários. Aqueles que representam o papel dos deportados tramam rebeliões contra os seus falsos algozes. Outros se declaram comunistas, querendo lutar contra fascistas, burgueses e imperialistas. Todos esses personagens emergem de uma pequena vila onde se abateu o mal. O diretor do filme nasceu em Bucareste, em 1958, e antes de se graduar em cinema em Paris, foi ator e diretor de teatro. E isso é muito importante para nós, porque é um dado biográfico importante para que possamos analisar o filme dessa perspectiva, porque o uso do teatro dentro do filme, que é um recurso que a ficção se utiliza, né? A ficção dentro da ficção para fazer humor, é uma das características mais importantes desse filme, né? Esse filme é todo construído com o teatro dentro do filme. Então, há momentos em que os judeus estão construindo roupas para que os outros judeus se vistam como nazistas. Então, como se fosse um camarim, como se fosse o background do teatro. E a própria representação, eles se fingindo nazistas, e tudo isso vai mostrar essa capacidade do diretor de criar dentro do texto um outro texto. Eu estou pulando um pouco aqui o meu texto, porque eu estou com medo do meu tempo, né? Mas a função do teatro no filme é uma estratégia de sobrevivência da comunidade judaica. Não sem humor, a representação tem os seus riscos quando o papel representado sobrepuja o ator e se vislumbra a falta de limite entre a representação e a realidade. Mesmo quando o teatro, por meio da ironia, revela a possibilidade de saída, os riscos não estão completamente afastados. O recurso da carnavalização destitui poderes, mas pode se tornar outro poder, tão perverso quanto o primeiro. Daí que o rabino ou o louco, as lideranças da comunidade, são papéis reversíveis, ambíguos, duplos. Em um momento se pergunta ao louco, você não quis ser rabino? Ele diz, eu quis, mas o lugar estava ocupado.
O primeiro representa a sabedoria letrada, judaica, o ponto de equilíbrio, a lei, a verdade. O rabi é o portador da palavra correta. Para ele, converge toda a comunidade em busca de direção. O segundo, o louco, representa o desequilíbrio, a farsa, as estratégias de simulação para a sobrevivência da comunidade. O portador da palavra alucinada, ironicamente, o louco chama-se Salomão. O rabi e o louco são duplos, faces de uma mesma moeda. O louco em dado momento, afirma que só é louco, como eu já disse, porque a profissão de rabino, o posto de rabino já estava ocupado. Então, eu queria terminar dizendo que essa relação entre o filme e o humor, né, entre o Holocausto e o humor, e além de todas as irônicas duplicidades e reversibilidades que aparecem, transforma, mostra a multiplicidade das representações dos judeus, que não são uma massa amorfa, mas são vários. Por isso, o louco é quem propõe a saída para salvar a comunidade. Os judeus usam uniformes nazistas ao participarem de cerimônias sagradas. E isso é um absurdo. Mas, a partir desse absurdo, é possível você perceber, então, o humor, essa capacidade que se tem de rir de si mesmo, rir da própria desgraça, da catástrofe que acontece e que advém sobre o indivíduo sem que ele possa sair dessa situação. Os mais jovens tornam-se, assim, triplicamente perigosos lá nesse momento. Eles são jovens, são judeus e são comunistas. Então, vale a pena assistir o filme, porque todas essas questões ainda põem em cena os ciganos. E a relação entre os ciganos e os judeus no filme é muito interessante, mostra um contexto porque importante, porque a história dos ciganos ainda não foi exatamente contada, né? E essa aproximação com os ciganos é muito interessante, apesar de ser um grupo que se distancie na comida, nos vestuários, nos usos e costumes, mas por um signo interessante e universal, eles se aproximam, que é da música e do humor. A pirueta final da narrativa fílmica, que é feita pelo louco, né? O Shlomo chega na frente da câmera e, como a terceira parede, ele olha para o espectador, ele olha para nós, e no afastar da câmera, nós percebemos, então, que ele está num campo de concentração. Então, ele retira ali, naquele momento, do espectador as ilusões, as prováveis certezas, e aprendemos com Elie Wiesel que o mundo não pode sobreviver sem os escritores, sem os atores e sem os artistas. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua apresentação. Olha só, alguém aqui antes de você falou que o tempo é curto, você falou que precisa de cortar. Quando a gente tem mais a apresentar e mais a trazer, significa o quanto interessante é o tema que está sendo debatido. Isso mesmo. A amplitude. É um pouquinho que nem Shavuot, a Torá. A gente sempre, a cada momento da leitura da Torá, algo vai sendo descoberto. E guardemos esperançosamente para o final, que já a tua apresentação suscitou uma indagação bem interessante, que é, no caso de O Trem da Vida, que usa a tragédia para fazer humor como forma de estratégia de sobrevivência, leva a pensar e trazer a pergunta se você acha que essa foi também uma estratégia utilizada pelo protagonista do filme A Vida é Bela. Então, eu vou só pedir para essa pergunta ficar aqui, para daqui a pouco a gente voltar a ela, tá bom? Tá bom quando perguntas ficam na vontade de sair e a gente segue adiante. Por favor, agora a Suzana Schwartz, vai, um prazer enorme chamá-la, né? Humor e ironia, tu vai tratar do tema humor e ironia na Bíblia hebraica,
Suzana é professora livre docente do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP. Sua área principal de pesquisa é a de estudo interdisciplinares da Bíblia Hebraica. Então, obrigado pela sua presença, Suzana. Olá, boa noite. Me faço ouvir? Perfeito. Boa noite, obrigada pela introdução. Olá, colegas, que bom encontrar todo mundo no Tikkun. Esse título é muito amplo, Bíblia Hebraica. Eu trouxe, na verdade, só um exemplo, mas que eu acho que é um excelente exemplo. O humor judaico, que serve de modo a receita judaica para a superação à adversidade, ele é um humor, mesmo quando popular, ele é um humor literário, um humor baseado em jogo de palavras, em alusões, em inversões. Pouca gente pode imaginar que a origem desse humor está na Bíblia hebraica. Para muitos, a Bíblia é sempre aquele livro pesado, cheio de proibições, um livro moralista. Mas essa percepção da Bíblia, ela é muito parcial, porque a Bíblia é, sobretudo, uma literatura provocativa. E esse aspecto de humor da Bíblia se pauta principalmente pelo caráter anti-autoritário, antidogmático, o que é, de fato, surpreendente num livro que contém a palavra de Deus ou a palavra inspirada por Deus. O exemplo que eu queria trazer essa noite é sobre Sara. Vejamos a vida de Sara. Quando Sara aparece na Bíblia, ela já é designada como irremediavelmente estéril. A esterilidade de Sara, ela não só a impede de ser mãe, mas ela impede Abraão de ser o pai de muitas nações, como diz a promessa divina, como lhe foi prometido por Deus. Em seu desespero, Sara chega a oferecer a sua serva pessoal, Agar, ao seu marido, como uma maneira de compensá-lo pela sua esterilidade. E quando Agar está grávida de Abraão, ela pesada em sua gravidez, o texto diz, e Agar e Sara, sua senhora, tornou-se leve a seus olhos. Vejam que genial essa inversão, esse jogo de palavras. Não é engraçado, mas é profundamente irônico, que é a base do humor judaico. Quando nos últimos dias de vida de Sara e Abraão aparecem 3 homens ou 3 anjos e anunciam que Sara terá um filho. O anúncio é extremamente formal, o anúncio de um milagre divino. Sara está parada à entrada da tenda dela e ela ouve, e aqui o narrador, que coloca, antes de tudo, uma nota explicitando, eu vou ler para vocês, traduzido ao pé da letra: Abraão e Sara eram velhos, avançados em anos, e já havia cessado para Sara a via das mulheres, ou seja, a menstruação. Então, ele nos prepara para essa situação inusitada desses anciãos serem pais. Sara tem 89 anos, e abre uma janela na narrativa para que nós possamos ouvir o que se passa no íntimo de Sara. Traduzido também do hebraico, e Sara se ri em seu íntimo, dizendo, e aqui eu vou traduzir direto do hebraico: após já estar ressecada, terei eu prazer úmido, e meu marido é velho.
Ou seja, o que pensa essa anciã de 89 anos? Ah, Deus finalmente vai me redimir, vai me tirar desse estado de esterilidade? Não, ela está pensando em sexo. Ela está pensando em prazer úmido. E o termo que Sara usa, Edna, vem da palavra Éden. Éden, que é o jardim de prazeres, o paraíso, perpetuamente irrigado por um grande rio. Sara se ri, Abraão se ri. Todo mundo que ouvir que Sara está grávida irá rir-se. O riso é tão vital nessa passagem que o bebê se chamará Yitzhak, que quer dizer ele rirá. Quem não ri? Os anjos. Os anjos, não apenas eles não riem, como eles indagam Abraão sobre o riso de Sara e atemorizam Sara, a ponto de ela negar, não, eu não ri. E eles disserem, sim, você riu. Ou seja, os anjos aqui estão realmente representados como grande prazer, mas eu acho que também tem a ver com a missão desses anjos no contexto, porque no versículo seguinte, eles saem de lá e vão diretamente para Sodoma, e todos nós sabemos o que aconteceu em Sodoma. Então, essa passagem que eu queria trazer para vocês, e também levar um pouco a reflexão que é própria dessa passagem, própria do humor judaico. Que tipo de senso de humor teria Deus? Obrigada e Shavua Tov. Suzana, muito obrigado pela sua apresentação, absolutamente fantástica, e a gente tem aqui alguns comentários, né, sobre isso. Um deles, assim, o contraste, né, que você falou da Bíblia como um livro que possa parecer pesado, a Torá foi nos entregue no deserto, Shavuot, não se lembra disso. Por outro lado, o sistema de interpretação dos comentários da Torá chama-se Pardes, que é pomar, né? As várias maneiras de interpretar a Torá tem a expressão Pardes, que é pomar. Então, tem de um lado essa percepção de um livro seco, árido, como um deserto, de outro que faz brotar o elemento florido, as cores, o aroma de flores, como um bom humor que ventila e sopra na vida. Então, se você tem algum comentário a mais, por favor, não hesite sobre isso que foi dito. Realmente, um exemplo do humor que cabe bem em Shavuot, Moisés, as promessas divinas, a liberdade do povo, a liberdade da opressão, a ideia da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele não os leva para a terra prometida, ele os leva, como você diz, para o deserto, onde não há comida, onde não há água, onde há serpentes e escorpiões. E, em certo momento, o povo diz, não havia suficientes tumbas no Egito, o Egito, o país das grandes tumbas, que você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto. Esse é um exemplo excepcional de ironia e de como lidar com a adversidade, e num momento tão solene como a entrega da Torá, a gente vê esse tipo de humor surgindo na Bíblia. É uma leitura, é preciso ler a Bíblia, como você diz, com o coração aberto e ler ao pé da letra, porque as traduções ao longo dos anos foram talvez um pouco tímidas em relação a essa
essa verve bíblica judaica e amenizaram questões como essa palavra Edna, excepcional, na boca de uma anciã de 89 anos, que é preciso explicar, muitas vezes nas aulas eu tenho que provar que está escrito isso, porque as traduções não trazem. E certamente aqui todos vão ser ávidos se não frequentar a tua aula, de aprender contigo mais e mais. Muito obrigado pela tua presença e participação. Também agora convidando com muito prazer a Nancy Rosenchan, que vai falar sobre humor judaico e resiliência. Nancy é professora sênior do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP, e seus principais campos de estudo são literatura e poesia hebraica, literatura israelense, é tradutora de livros importantes de autores como Amos Oz e Shai Agnon. Muito obrigado pela sua presença e participação, Nancy. Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Em meio à pandemia e mantendo o distanciamento necessário, o que há de melhor do que ser agraciado com um espetáculo internacional online sobre Sholem Aleichem? Foi o que aconteceu no domingo passado. Como, ao se falar de humor judaico, o famoso autor Yiddish não pode ser dispensado, é dele que nos servimos brevemente. No espetáculo, o ator Mike Burstein nos brindou com uma linda leitura do conto infantil Mir Isgut Irbina Yussim, traduzindo: estou numa boa, sou órfão. Quanta morbidez! Será humor negro? Ser órfão é estar numa boa? É bem nisso aí que consiste um dos muitos aspectos do humor judaico: rir da própria desventura. Antes que alguém venha a lamentar e a sentir pena do pobre menino, é dele mesmo que sai o antídoto contra demonstrações lamuriosas. Sua manifestação desmonta indesejados atos protetores que possam tolher sua recente liberdade de aproveitar e fazer o que lhe aprouver. Antigamente, esse conto era ensinado em Yiddish ou em hebraico na escola, e, sem se dar conta, alunos aprendiam a lidar com uma situação trágica, divertindo-se e muito. O humor judaico se aprende desde a infância, e a resiliência se beneficia dele. O humor judaico reflete as experiências do povo judeu, frequentemente com histórias que são autodepreciativas, um riso de si próprio e o dilema em que alguém se encontra como judeu. Muito desse humor ocorreu como um meio de tratar da perseguição e supressão encontrados em um mundo antijudaico. Ao rir da situação, o judeu ficava mais capacitado a sobreviver às dificuldades. Este humor foi um modo de dizer ao opressor que havia pouco que pudesse ser feito ao judeu que ainda não houvesse acontecido e ao qual ele havia sobrevivido. Freud, na sua obra, sugeriu que muitas piadas judaicas apontam para a capacidade do povo judeu de 1. Se envolver em uma autocrítica completa de si mesmo. 2. Defender um modo de vida democrático. 3. Enfatizar os princípios morais e sociais da religião judaica. 4. Criticar o excesso de requisitos dessa religião. E 5. Refletir sobre a miséria de muitas comunidades judaicas. Freud estava prestando homenagem à capacidade do povo judeu de superar as condições sociais opressivas que lhes foram impostas e sua capacidade de transcendê-las rindo delas. Alguns psiquiatras não judeus parecem ter tido alguma dificuldade em entender a essência da sagacidade judaica e foram particularmente críticos em relação ao seu humor. Um deles, o Dr. Edmund Berger, expressou a opinião de que há uma tendência definitiva ao masoquismo psíquico na sagacidade cômica judaica e que certas situações externas, discriminação, pobreza,
falta de oportunidade e amargura da vida na Europa Oriental predispuseram os judeus a um certo grau de masoquismo. Essas noções foram corrigidas, no entanto, por Theodor Reich, que observou que o aspecto masoquista da piada judaica pode ser não autêntico, é apenas pseudo-masoquista, porque o masoquismo da perspicácia cômica judaica é somente uma máscara, que não mostra o rosto por trás disso, pois o objetivo final dessa exibição é o desejo inconsciente de obter aprovação ou mesmo admiração do público e recuperar a dignidade de alguém. Martin Grotian, outro psicanalista, resume o que significa promover uma agressão contra si mesmo. Você não precisa nos atacar. Podemos fazer isso sozinhos e ainda melhor. Nós podemos aguentar. Conhecemos nossas fraquezas e, de certa forma, temos orgulho delas. Piadas judaicas, ele escreveu, contêm um tipo de resignação e, ocasionalmente, um orgulho obstinado. Eles parecem dizer, é assim que somos e será enquanto existirmos. Sabemos que existe um alto grau de resiliência e coragem em muitas das nossas histórias, e que isso serviu como uma espécie de mecanismo de defesa que nos permite enfrentar a adversidade. O fato de os judeus serem capazes de tirar sarro impiedoso das deficiências de seu próprio povo é uma característica positiva e não negativa. A autocrítica e até o autossarcasmo fazem parte do processo de pensamento do indivíduo comprometido com a integridade intelectual e moral. O mundo mudou consideravelmente desde os anos em que tais conceitos foram emitidos. Podemos dizer hoje que o caráter universal da sagacidade humorística judaica passou a ser apreciado por muitos judeus e não judeus. Alguns dos melhores humoristas da cena americana são judeus, e muitas pessoas que não pertencem à comunidade aprenderam a curtir e a apreciar uma boa piada judaica. Muitas piadas e anedotas acarretaram um impacto definitivo na mente e no caráter do povo judeu, porque são inspiradas por uma profunda sabedoria. Ao usar o humor, o lamento geralmente se transforma em riso, observou Reich. O autor Alsubel acha que o que faz os judeus rirem tanto da adversidade é o instinto da autopreservação. Manter-se vivo, apesar de todas as formas de opressão, tem sido uma das nossas principais preocupações ao longo dos séculos. Mesmo diante da destruição iminente, ainda pode haver alguma esperança. Desejamos que o mundo saiba que estamos determinados a sobreviver até o pior inferno. Como o nosso povo sobreviveu por milênios? É uma pergunta antiga. Uma resposta é que a capacidade de resiliência foi entremeada na tessitura do judaísmo ao longo de milhares de anos. O foco do judaísmo, tanto espiritual quanto prático, auxiliou as pessoas a viverem diante dos desafios, da dor e da tragédia. Ajudou o povo a sobreviver. Mais exatamente, essa orientação para a resiliência pode nos servir muito bem hoje, no atual ambiente político, se pudermos tirar proveito disso. A resiliência pode ser definida como o processo de se adaptar bem diante das adversidades, traumas, tragédias, ameaças e até fontes significativas de estresse. O judaísmo, em geral, estimula a resiliência. Após cada catástrofe, o paradigma predominante deixava de funcionar. Não sabíamos mais como nos entender em relação a Deus, a outros judeus e a outros povos. Todavia, ao longo da história, os judeus transcenderam catástrofes após catástrofes. Repetidamente insuflaram uma nova vida no povo e na civilização e encontraram caminhos para uma restauração. Tivemos que nos curar do trauma. Tivemos que nos recuperar, revisualizar, regenerar, ressemear uma vida judaica intensa. Encontramos maneiras de cultivar a resiliência individual e coletivamente. Exploramos como o humor é um componente essencial da resiliência e o que isso significa para os judeus.
O humor é mais do que apenas fazer rir, é esperança, é inestimável. É a sensação de que tudo ficará bem, mesmo que apenas por alguns momentos. É um lembrete... Então, eu vou pedir para você, Nancy, ficar bem comigo, que sou obrigado em alguns segundos, por ordem do fluxo que eu recebi aqui, da sequência, as atividades. Então, peço para você, por favor, tem muita gente dando comentários, apreciando, né, a tua apresentação, que faz refletir muitas coisas. Se você puder concluir, tá? E eu estou sendo antirrabínico aqui, fazendo com você o que eu não gosto que façam comigo, mas eu recebi essa injunção aqui do timing, tá bom? Último parágrafo. Com o passar do tempo, corremos o risco de perder nossa capacidade de rir e será necessário um esforço para impedir que isso aconteça. O mundo judaico deve continuar abrindo espaço para o riso, mesmo na escuridão. Fortaleçamos, rindo de preferência, a nossa resiliência individual e coletiva, aprimorando os nossos conhecimentos com tudo o que podemos assistir e aprender agora. E tudo isso é de graça. É um pensamento judaico. Shavua Tov para todos. Nancy, muito obrigado pela sua apresentação. Tem aqui alguns comentários que agradecem por você trazer esse conteúdo, que nos fazem refletir sobre nossos dias e sobre a relevância da resiliência construído pelo subconsciente. Então, muito obrigado a todos que se apresentaram. Lastimo e peço desculpa pelas colocações que ainda poderiam ser compartilhadas, perguntas que ficaram no ar, mas vamos rir disso que ficou no ar, levar com bom humor e entender a nossa dinâmica que foi construída, porque agora a gente tem às 20 horas a apresentação com o Rabino Sérgio Bergman, que é o presidente da WPJ Internacional. Então, muito obrigado a todos.